Com o fim confirmado dos quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers, existe a possibilidade de diversas outras temporadas de Power Rangers passarem a ser adaptadas para os quadrinhos da Boom Studios. E recentemente eu estava reassistindo Power Rangers Galáxia Perdida, que é a minha temporada favorita de Power Rangers, e eu comecei a reparar alguns furos, algumas pontas soltas que poderiam ser exploradas caso Power Rangers na Galáxia Perdida fosse adaptado para os quadrinhos da Boom Studios. E no vídeo de hoje é uma lista de 10 coisas que poderiam ser exploradas pela Boom Studios caso Power Rangers na Galáxia Perdida fosse adaptado. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. O primeiro ponto que eu acho que eles poderiam explorar é o passado do Scorpius. A gente vê aquele bicho insetoide lá esquisitão, e a filha dele é uma humanoide que tem poderes de inseto e tudo mais, mas ela é humanoide. E a Boom Studios podia contar uma história de que ele era um guerreiro dessa raça humanoide com poderes de inseto e tal, e tinha essa capacidade de criar esse casulo de evolução, e que ele abusou dos poderes do casulo e foi se tornando cada vez mais inseto até chegar a perder a capacidade de locomoção, como ele é apresentado pra gente. Talvez por isso ele estivesse correndo atrás dos sabres Quasar, das transadagas, das luzes de Orion, para ver se esses novos poderes compensariam a falta de locomoção, ou às vezes até davam a ele uma nova forma de locomoção. Outro passado que a Boom Studios poderia explorar era com certeza o passado do Defensor Magna original. A gente viu como o Mike se tornou o Defensor Magna, e a gente viu a luta final do Defensor Magna e do filho dele. A gente viu que o Defensor Magna foi derrotado pelo Traiçoeiro e que o filho dele acabou sendo morto pelo Scorpius. Mas é só isso que a gente sabe dele. A gente poderia ter muito mais informações de como era a raça dele, de como era o planeta dele, como era a convivência, como foi esta guerra entre Scorpius e a raça e o planeta do Defensor Magna. Seria muito interessante ver, então eu gostaria de ver muito mais do passado do Defensor Magna. Outro ponto que eu gostaria de entender dos vilões era o que era aquela poção que os primeiros vilões de Galáxia Perdida tomavam para se tornar gigante. Não tem explicação nenhuma do que era aquilo, a gente sabe que eles tomavam aquilo e ficavam gigante. A Boom Studios podia explorar contando que talvez fosse uma espécie de veneno ou algum soro que saía do corpo do Scorpius, que era uma energia residual do casulo que fazia os monstros ficarem gigantes, alguma coisa assim. Outra história que eu gostaria de ver é como as Feras Galácticas perdidas se perderam. A gente descobre durante a temporada que além das 5 Feras Galácticas que formam o Zord dos Rangers, a gente descobre que 3 delas, a Fera Galáctica Rinoceronte, Fênix e Tubarão, haviam sido destruídas numa guerra e foram reconstruídas por Deviot e transformou nos seus Zords malignos, o Stratoforce, o Centauro e a base Zord Zenith. Então poderia contar como foi esta separação das 8 Feras Galácticas e como aquelas 3 acabaram sendo derrotadas. E também contar qual era a relação do Torozord com as outras Feras Galácticas, já que quando a primeira vez que as Feras Galácticas perdidas aparecem, a gente vê que o Megazord Galáctico não queria atacar porque percebeu que eram os amigos perdidos dele. Mas o Torozord também não atacou. Se ele não tivesse nenhum tipo de relação, talvez ele pudesse ter atacado aquelas criaturas. Mas ele também preferiu não atacar. Então poderia contar uma história de que ele talvez também fosse uma nona Fera Galáctica, não sei. Mas seria legal ver essa relação entre todos os Zords. Um ponto que eu queria ver bastante era como a Maya se adapta a uma nova cultura de vida na Terra Venture, já que a vida que ela tinha em Mirinoi era muito mais tribal, muito mais selvagem, muito mais simples. Ela era quase uma garota da floresta e tudo mais, e ela tem essa mudança de uma vida bem selvagem para uma vida bem tecnológica, porque a Terra Venture tinha lá o seu ambiente de cidade normal, mas também a parte interna era extremamente tecnológica. Então eu gostaria de ver muito como foi a adaptação da Maya neste novo ambiente mais tecnológico. Outra coisa que eu queria ver de verdade é qual foi a desculpa que deram para Damon, Léo e Maya estarem convivendo na Terra Venture sem nenhum tipo de represária e sem nenhum tipo de cobrança, já que nenhum dos 3 eram para estar na Terra Venture, já que no primeiro episódio a gente vê que o Léo tenta entrar como penetra, acaba não dando certo, ele vai para a Lua como um soldado para fazer a última missão de reconhecimento e tudo mais, e aí ele vai pra Mirinoi e volta como Ranger. O Damon deveria ser o mecânico
do museu da astromeganave. Era pra ele ter ficado na Terra, na dele, curtindo a vida de boa na Terra. Mas aí o Kai apareceu querendo levar a astromeganave e ele acabou indo junto no pacote e se tornou o Ranger Verde. E a Maya, como nós sabemos, ela é uma habitante de Mirinoi. E, como eu disse no item acima, ela era uma pessoa com uma cultura completamente diferente e acabou caindo de surpresa na Terra Venture. E a gente não vê nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de questão referente a esses três personagens. O Léo até chega a ser um cadete da equipe ali de monitoramento da Terra Venture, e o Damon trabalha como mecânico dentro da Terra Venture, mas a Maya vive uma vida normal de uma pessoa normal. Outro ponto de história voltando no passado que eu gostaria de ver é a origem dos sabres Quasar. A gente sabe que eles foram colocados na pedra em Mirinoi há mais de 3.000 anos, e é só. A gente não sabe quem pôs, se foi os mestres da morfagem, se foi os emissários da rede de morfagem. A gente não sabe quem realmente pôs aqueles sabres, se existiram outros guerreiros antes desses 3.000 anos que colocaram ali. A gente não sabe exatamente nada sobre os sabres Quasar, e eu gostaria de saber muito da origem dos sabres, porque pra mim é a arma comum dos Rangers mais bonita que tem. Outra coisa que eu queria ver é qual foi a reação, como foi para o comandante Staton sentir a perda do Mike Corbett quando ele acaba caindo na vala e ele acaba dando como desaparecido e todo mundo acha que ele ficou na lua. Mas eu gostaria de ver como foi esse diálogo, como receber essa notícia que eles perderam um membro tão valioso da tripulação da Terra Venture, e o que de fato aconteceu para o retorno do Mike, como foi esse retorno, se ele teve algum tipo de cobrança. A gente vê até que tem uma conversa muito amistosa entre eles e tudo mais, mas eu gostaria de ver mais desse retorno do Mike dentro da tripulação da Terra Venture. Uma das armas do arsenal dos Rangers que não foi mostrado nada de como eles conseguiram foram os lançadores Quasar. São uma merda, não serve pra nada? É verdade, mas de qualquer forma, de repente os Rangers tinham esta arma. Eles usaram diversas vezes durante a temporada e ninguém nunca falou de como eles conseguiram. A gente viu como eles conseguiram as transadagas, os sabres Quasar, obviamente, as luzes de Orion, o Battleizer do Ranger Vermelho a gente vê, mas os lançadores Quasar, que era uma arma que eles usaram bem menos do que as outras, a gente não viu. E seria legal a gente ver como eles conseguiram esta arma. E por último, mas não menos importante, a relação das transadagas com as feras galácticas e a rede de morfagem. A gente vê que os Rangers liberaram as feras galácticas e elas acabaram se tornando grandes aliadas, mas até então nem a forma mecânica elas tinham, muito menos se transformado em Megazord. E quando eles absorvem todo aquele gás que fazia todo mundo dormir e se tornaram pedras, foi graças ao poder das transadagas que elas voltaram à vida e ganharam a possibilidade de se transformar em Megazord. Ou seja, eu acredito que exista um poder mágico nas transadagas referente à rede de morfagem, que conectou as feras galácticas à rede de morfagem e as transformou em Megazords. Mas isso é a minha opinião, e agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham dessas teorias? Vocês gostariam de ver Galáxia Perdida adaptada aos quadrinhos da Boom Studios de Power Rangers? Se vocês curtiram, deixa seu like e, se possível, se torne um membro do nosso esquadrão clicando aqui embaixo no botão de se inscrever. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!